Olá, pessoal! Hoje falaremos um pouco sobre frações, suas representações e aplicações. Resolveremos alguns exercícios da apostila, volume 2. Lápis, papel e apostila na mão. E bons estudos! Bom, a habilidade que nós vamos agora trabalhar é a EF 07MA08 e a EF 07MA09, que é ler, compreender, comparar e ordenar frações, e a outra é a associação dentro de problemas matemáticos com a razão e a fração, tá? Então, vamos pensar na primeira atividade da apostila. Ana Cristina está preenchendo um formulário e marcou cada letra em um dos quadrinhos do retângulo quadriculado abaixo. Escrevendo seu nome completo, 2/5 dos quadradinhos da figura toda serão preenchidos. Então, ela vai escrever o nome dela completo, uma letra em cada quadradinho, e a quantidade do nome dela representa 2/5 dos quadradinhos. Então, vamos analisar. Nós temos aí um formulário que ele tem 2 quadradinhos de altura por 20 quadradinhos de comprimento. Então, se eu fizer 20 vezes 2, 40 quadradinhos. Então, o meu inteiro é 40. Ana Cristina vai escrever seu nome inteiro em 2/5 do total de quadradinhos. Então, 2/5 de 40 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 40 dividido por 5, eu tenho 8. Vezes 2, 16. Então, o nome completo da Ana Cristina, ele vai ocupar 16 quadradinhos. Vamos, então, na primeira pergunta. Quantas letras deve ter o sobrenome de Ana Cristina para atender os 2/5 dos quadradinhos da figura? Então, se o nome dela completo tem que estar dentro de 16 quadradinhos, e Ana Cristina já escreveu Ana Cristina, então vai faltar 5. Vamos entender melhor. 16. O 16 é 2/5 de 40. O 11 é a quantidade de letras já escrita. Ana Cristina. Ana Cristina tem 11 letras. E o 5 é o sobrenome dela que está faltando. Então, o sobrenome tem que ter 5 letras para dar os 16 quadradinhos. Letra B. Qual é o possível sobrenome de Ana Cristina, atendendo aos critérios do preenchimento? Então, o sobrenome dela só pode ter 5 letras. Correto? Então, aqui são alguns exemplos. Ana Cristina pode ser Souza, ela pode ser Silva, ela pode ser Moura. Não se esqueçam que essa questão é uma questão aberta. Você pode colocar o sobrenome, só a obrigatoriedade é que ele tenha 5 letras. Agora vamos ver o C. Construa outro formulário com a mesma quantidade de quadradinhos, escreva seu nome completo e indique a fração que ele representa na figura. Compare a fração referente ao seu nome com a fração referente ao nome da Ana. Então, vamos lá. Eu vou pegar de exemplo o meu nome. Então, Paula Regina Brusqueta Nash. Meu nome, ele ocupa 25 quadradinhos. Vou montar uma razão. O que é uma razão? Quantos quadradinhos eu tenho ao todo? 40. Quantos quadradinhos o meu nome ocupa? 25. Então, montei aí a minha fração. 25 sobre 40. Posso simplificar essa fração, né? Tanto em cima, tanto o numerador quanto o denominador, dá para dividir por 5. Então, a minha fração fica 5/8. Agora, vamos comparar. O nome da Ana ocupa 2/5. O meu nome ocupa 5/8. Quem é maior?
2/5 ou 5/8? A gente pode representar por desenhos, ó. Eu peguei 2 retângulos do mesmo tamanho e dividi em partes diferentes. Então, primeiro eu dividi em 5 partes iguais e peguei 2. Na segunda situação, eu peguei o mesmo inteiro, dividi só que em 8 partes iguais e peguei 5. Só de observar o desenho, a gente já vê que 5/8 é maior que 2/5. Mas também a gente pode estar representando isso com frações equivalentes. Então, vamos lá. Eu tenho 2/5 e 5/8. Se eu pegar o 5 da primeira fração e multiplicar a outra fração, tanto o numerador quanto o denominador, por 5, eu vou igualar eles. E isso vale também para o outro denominador, tá? Então, vamos recapitular aqui, ó. Eu peguei o 5 da primeira e joguei ele para dividir para multiplicar pelos 2, tanto em cima quanto embaixo, por 5. Aconteceu a mesma coisa com o 8. Peguei o 8 da fração segunda e joguei em cima e embaixo para fazer. Certo? Então, ó, de novo, 5 multiplica os 2, o 8 multiplica os 2. Correto? Fazendo a multiplicação, eu tenho 2 vezes 8, 16, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 5, 25, 8 vezes 5, 40. Tenho as minhas duas frações. Denominadores iguais, eu vou comparar o numerador. 16 é menor que 25. Então, concluímos que o meu nome, que é o Paula, é maior do que o da Ana. E isso você vai fazer a mesma coisa com o seu nome, tá? É o mesmo procedimento. Vamos para a atividade 2. Problemas de razão entre partes de uma grandeza. Então, primeiro problema fala: um segmento de reta de 28 centímetros foi dividido em 2 segmentos. Então, 28 centímetros foi dividido em 2 segmentos. Na razão, 3/4. Quantos centímetros tem cada segmento obtido após a divisão? Então, qual é a minha razão? 3/4. Então, se eu pegar o 3 e somar com o 4, eu vou ter 7. Então, o que eu concluo com isso? Que entre 7 centímetros houve uma divisão de 3 e de 4. Se eu pegar o meu inteiro, quem é meu inteiro? 28. E dividir ele por 7, eu vou ter 4. Então, eu vou pegar a minha razão e vou multiplicar por 4, tanto em cima quanto embaixo. Então, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Então, o que significa isso? Que o segmento, ele depois de ser dividido, ele ficou com 12 centímetros e 16 obedecendo. Certo? Em uma classe há 35 alunos e sabe-se que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 2/3. Qual é o número de meninos dessa classe? Então, vamos lá. Quem é a razão? 2/3. Se eu fizer 2 mais 3, 5. Em um grupo de 5 alunos, 2 são meninas e 3 são meninos. Se eu pegar 35, que é o meu inteiro dos alunos, que é a minha quantidade inteira da sala, e dividir por 5, eu vou ter 7 grupos. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o 2, eu vou multiplicar por 7, vou pegar o 3, vou multiplicar por 7. E aí, eu vou chegar à conclusão que essa sala ela tem 14 meninas e 21 meninos. Então, o problema pediu qual era o número de meninos. O número de meninos dessa classe é 21. Vamos para o próximo.
Ao confeccionar um colar, Adriana pensou na razão 4/5, entre o número de bolinhas brancas e bolinhas laranjas. Quantas bolinhas brancas e laranjas Adriana vai utilizar para fazer um colar com 180 bolinhas? Então, vamos lá. A razão não é 4, 5. Então, eu vou pegar o 4 mais o 5, eu vou chegar em 9 bolinhas. Então, a cada 9 bolinhas, 4 são brancas e 5 são laranjas. Certo? Quem é meu inteiro? 180. Vou dividir ele por 9 grupos. Então, 9 bolinhas. E aí, eu chego em 20 bolinhas ao todo de cada lote. Então, vou pegar a minha razão 4, 5 e vou fazer 4 vezes 20 e 5 vezes 20. Então, eu vou chegar à conclusão de 80 bolinhas brancas e 100 bolinhas laranjas. Então, a Adriana vai utilizar 80 bolinhas brancas, 100 bolinhas laranjas, para fazer um colar com 180 bolinhas. E vamos para o quarto. O lucro de R$15.000 foi dividido entre 2 sócios. Porém, o primeiro sócio recebeu o dobro do segundo sócio, uma vez que gastou o dobro para montar o negócio. Calcule que parte do lucro coube a cada um dos sócios. Então, vamos lá. O primeiro sócio vai receber 2 vezes a quantia do segundo. Então, a razão pode ser o quê? 2/1. Correto? Então, vamos somar. 2 mais 1, 3 partes. Então, eu vou ter que pegar esse lucro e dividir 3 partes, porque eu vou ter que dividir 2/1. R$15.000 dividido por 3 vai dar 5.000 para cada grupo. Como o primeiro vai receber 2 partes, eu vou pegar 2 vezes 5.000. E o segundo sócio só vai receber uma parte. Então, vou multiplicar por 1. Então, eu tenho que o primeiro recebe 10, o segundo receberá R$5.000. Fácil, né? Não é difícil. Essa parte de razão é só você ter essa noção que você faz rapidinho. Agora, vamos ver para o exercício 3. O fluxograma abaixo descreve o procedimento para a resolução do problema a seguir. Então, foi dado esse problema. Para aparar 2/3 da grama do jardim de sua casa, Juan gastou 30 minutos. Continuando nesse ritmo, quanto tempo demorará para aparar todo o jardim? Então, o fluxograma começa assim: ler com atenção, grifar a pergunta, os dados do problema. O fluxograma não é nada mais, nada menos do que o passo a passo que você tem que estar fazendo para resolver um determinado problema. Ele trabalha muito a linguagem de programação. Por quê? O computador, ele não tem a nossa inteligência de ler e raciocinar. Então, a gente tem que dar esse nosso comando, que a gente fala que é o nosso pensamento computacional, para o computador ter o pensamento computacional e fazer. O pensamento computacional que nós programamos na máquina é a inteligência artificial. Tá? Então, não existe robô que vai pensar sozinho. Sempre vai ter que ter um homem, né, um ser humano, capaz de programar essa inteligência da máquina. Correto? Vamos voltar para o nosso problema. Depois que a gente leu com atenção e grifou, os dados do problema 2/3 em 30 minutos. Então, 2/3 ele fez em 30 minutos. E aí vem uma sequência. É possível resolver geometricamente? Sim. Então, se ele é possível, eu vou calcular o valor de cada parte que o inteiro foi dividido. Então, foi dividido em quê? Em 3 partes de 15 minutos. E foi pegado 2 partes, que deu 30 minutos. Ah, não é possível resolver geometricamente, desculpa. Então, vamos lá. Resolução algébrica. Calcular o valor de 1/3. Então, 30 dividido por 2 é igual a 15. Aí eu vou seguir. Pode ver que nos outros 2 casos, ele segue na mesma ordem. Tanto da representação geométrica, tanto da resolução algébrica. Então, ó, encontrar o valor da figura inteira 3/5. Então, 15 vezes 3, 45 minutos.
O problema foi resolvido? Sim, que bom. O Juan gastará aqui em 45 minutos. Não, ele não foi. Então, eu volto lá para o meu início para ler com atenção, grifar a pergunta, os dados do problema. Você vê que é um loop. A gente fala em programação que ele dá um loop. Símbolos para fluxograma. Então, nós temos o processo, que é o retângulo, decisão, que é o losango, e o conector, que é o círculo, que a gente coloca o sim ou não, certo? Então, agora, com base nessas explicações, você vai escrever com as suas palavras o procedimento organizado no fluxograma. Então, você vai escrever o que você entendeu dessa organização do fluxograma. E vamos para o terceiro resolver. Utilizando um fluxograma, represente os procedimentos para resolver o problema abaixo. Vanessa saiu para viajar com a família e, em determinado momento, perguntou quanto faltava para chegar. A mãe respondeu que, naquele instante, haviam percorrido 120 quilômetros, mas ainda faltava 1/5 do percurso total da viagem. Quantos quilômetros a família percorrerá até ao fim da viagem? Eu fiz aqui, mais ou menos, um fluxograma que esboça, né? Na verdade, não fui eu que fiz, tá? Peguei da apostila do professor, né? Que esboça. Então, ó, eu começo como? Eu leio com atenção o problema, depois eu pego os dados do meu problema, aí eu vou ver, consigo representar graficamente? Se sim, vou fazer o desenhinho. Não, eu não consigo, então vou fazer método algébrico, né? E vou fazer o passo a passo. Sem dúvida, sem problema, sem pressa. E aí eu chego na resposta. Até o final da viagem, a família percorrerá 150 quilômetros. É muito gostoso fazer isso, só que dá trabalho. Você tem que pensar, você tem que pôr no papel o que está o seu pensamento. Isso é muito bom para aprender a interpretar os problemas. Estamos chegando agora aqui no finalzinho da nossa aula, então eu vou dar alguns recadinhos para vocês. Em caso de dúvida, eu tenho acesso para te atender pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Google Meet e pelo Skype. Você pode escolher qualquer um desses canais que eu atendo individualmente e tiro as suas dúvidas. Só com hora marcada. Não adianta ligar para mim, que muitas vezes eu não consigo atender. Então, manda uma mensagem solicitando uma disponibilidade de horário para a gente estar fazendo e já menciona qual canal você gostaria de ter diríamos assim, esse atendimento particular. Tudo bem? Para quem não entregou a primeira atividade, que era para ter sido entregue no dia 16, não perca tempo, já entrega. E sexta-feira, dia 26, é a data para entregar a segunda atividade de matemática. Não deixe acumular. Na próxima semana já entra a terceira atividade de matemática. Nosso plantão de dúvidas agora vai acontecer através de videoaulas, tá? Então, a postagem dessas videoaulas, que vão ser o resumo da semana, todas as quarta-feiras. Eu vou disponibilizar ele no grupo, vou também estar disponibilizando esse vídeo lá no meu canal institucional. Lá você pode rever toda essa nossa explicação sobre o conteúdo de hoje. Bom, essa foi o nosso resumo de hoje. Espero que tenham tirado a maioria das dúvidas e, caso precisem, estou à disposição no particular. Até a próxima!